Olá pessoal, vamos para outra aula importante agora, chamada enrolamento auxiliar ou bias, enrolamento de bias, né? Ou tensão de bias. Então, qual a função desse enrolamento? O enrolamento é uma função muito importante nas fontes chaveadas e você deve ficar bem atento a essa aula porque ela é muito importante, ok? Então, o que é o tal do enrolamento auxiliar? Vamos primeiro entender uma lógica aí para você, para fazer sentido para você sobre a questão do enrolamento auxiliar. Imagina o seguinte, ó. A fonte está ligada na rede. Ela está ligada na rede. Aqui é a minha fonte de alimentação. Aí aqui eu tenho um transformador secundário, eu gero a alimentação, né? Para alimentar as tensões de saída. Beleza. Aí a pergunta é, inicialmente, na hora da partida da fonte, nós vamos usar ainda a tensão da rede de entrada. Mas já que a fonte está gerando tensão de saída, por que eu não pego um enrolamento também, né, aqui do transformador, né? E faço o que? Já retifico a tensão para o próprio controle da fonte. Então, o enrolamento auxiliar, ele é o que? A partir do momento, depois que a fonte deu a partida, ela partiu, o que ele vai fazer? É um retificador secundário ligado do lado do primário que vai alimentar o circuito integrado. Presta atenção então, vamos pensar, a fonte faz assim. Eu dou a partida na fonte com resistores, né? Aqui baixa corrente, eu dou uma partida, inicio a fonte com baixa corrente. Depois que a fonte funcionou, que no secundário já tem tensão de saída, ou seja, a fonte já partiu, então eu vou alimentar lá o meu circuito, mas também vou pegar o enrolamento do secundário, né, ligar ele do lado primário e vou alimentar o CI da fonte, ó. Então eu dou a partida na fonte com resistor em baixa corrente. A fonte funcionou, né? Eu tenho um enrolamento chamado enrolamento auxiliar, né, ou bias, né, auxiliar, que a partir do momento que a fonte alimentou, vamos dizer assim, que a fonte se autossustenta, né? Ela mesma se autoalimenta. Eu não estou usando mais a rede, eu estou usando a própria fonte para se alimentar. Ou seja, ela auto se alimenta, né? Eu faço a partida usando a rede, depois que ela partir, eu uso a própria fonte que está alimentando outro circuito, por que eu também não posso me alimentar? Então, o bias auxiliar ou enrolamento auxiliar, ele é um enrolamento que vai alimentar o próprio CI, né? Ele alimenta o CI da própria fonte. Né? Vamos olhar aqui na placa para você entender essa ideia aí. Então, olha só, a ideia é o seguinte, ó. Então, vamos pensar o seguinte. Inicialmente, o que nós temos, né? Eu estou aqui com o AC ligado, né? Esses resistores vão dar a partida na fonte. Vamos fazer a partida. O CI vai gerar PWM. Vai alimentar o secundário. A fonte está funcionando e vou alimentar lá com mais 5, vou alimentar com mais 12. Por que eu não pego esse transformador também e não tenho um circuitinho aqui para me alimentar o CI? Em vez de eu ficar usando um resistor aqui para alimentar o CI, por que eu não pego um enrolamento auxiliar do transformador só para alimentar o próprio CI? Ou seja, o transformador alimenta o secundário, né, para fazer o circuito mais 5, mas também o transformador tem um enrolamento auxiliar para alimentar o próprio circuito integrado. Ele gera uma tensão de alimentação para o VCC do circuito integrado. Então, esse enrolamento do transformador que alimenta o próprio circuito integrado, não dependendo mais da rede para se autoalimentar, né, para alimentação do CI, é chamado de enrolamento auxiliar, ou bias externo, ou bias auxiliar. Então, o enrolamento auxiliar, ele vai servir para alimentar qualquer circuito integrado. Ele pode alimentar esse CI aqui. Se tivesse mais CI no primário, ele também poderia alimentar. Então, o enrolamento auxiliar ele é muito importante em fontes chaveadas, né? Então, o que ele vai fazer? Qual que é a ideia? Eu pego aqui, ó, aqui é o primário da fonte. Eu tenho aqui o enrolamento de 12, tenho aqui o enrolamento de 5, mas eu tenho aqui um enrolamento auxiliar, você está vendo? Ó, o diodinho vem aqui tem um capacitorzinho, que é esses carinhas que estão aqui. Eu retifico para quê? Para alimentar o próprio CI. Isso quer dizer o quê? Depois que a fonte partiu via resistor, que gerou o PWM, que alimentou o secundário, alimenta também nesse enrolamento auxiliar ligado no primário um retificador para alimentar o próprio primário.
Essa é a ideia do enrolamento auxiliar. É um enrolamento auxiliar liga do transformador ligado no primário para alimentar o circuito integrado depois que a fonte parte, ou seja, a fonte se autoalimenta. Então essa é a função do enrolamento auxiliar, como você está vendo aqui nas nossas fontes. A maioria das fontes tem enrolamento auxiliar. Tem fontes que pega da própria rede ali e fica se autoalimentando, mas a grande maioria é alimentado pelo enrolamento auxiliar. Então quando eu falo enrolamento auxiliar, ou BIAS, nas lives, nos livros, etc. Eu estou dizendo desse enrolamento que foi tirado do transformador ligado no primário para alimentar os circuitos integrados que existem aí no primário. Pode ser da própria fonte, pode ser de outra fonte. Eu posso fazer essa aí, é uma alimentação auxiliar. Eu tenho um VCC auxiliar no lado do primário que eu posso alimentar o que eu quiser com esse enrolamento. Então, eu posso fazer toda a alimentação do primário de baixa potência com esse enrolamento auxiliar. Em fontes que tem PFC, eu posso alimentar o CI do PFC. Em fontes que tem o conversor principal, eu posso alimentar o CI do conversor principal. Então, toda a parte de baixa potência do primário, eu posso alimentar com esse enrolamento auxiliar, inclusive o CI da própria fonte. Então, esse enrolamento auxiliar vai alimentar o próprio CI da fonte que partiu. Então, ele funciona depois da partida. Deu a partida na fonte, ele vem e repõe essa tensão alimentando os VCCs aí do circuito das fontes Xavier. Então, para isso que serve o enrolamento auxiliar, para alimentar o pino de VCC do circuito integrado depois que a fonte deu a partida. Até a próxima. Valeu!